O jornal O Dia News repercutiu nesta semana um fato bem curioso. Um vereador de Teresina foi da casa dele para a Câmara Municipal de Vereadores de ônibus. Este vereador é Ismael Silva, do PSD. E os detalhes, na realidade, que eu quero passar para você é que ele mora na região da Grande Santa Maria da Codipe. Sobre este assunto, a gente conversa com o próprio parlamentar aqui ao vivo em nossos estúdios. Olá, vereador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. Agradecer essa oportunidade de estar aqui para tratar de um assunto e uma temática tão importante que é o transporte público da nossa cidade. De onde surgiu essa ideia, vereador? De ônibus da sua casa para a Câmara? Primeiro, na realidade, quanto tempo o senhor demorou? Eu moro bem próximo do ponto de ônibus, né, cerca de 300 metros do ponto de ônibus. Eu cheguei por volta de 6h45, esperei o carro até as 7h15. Eu não poderia me atrasar tanto porque tinha sessão na Câmara na quarta-feira. Então, na verdade, nesse intervalo de quase 30 minutos aí, que eu passei no ponto de ônibus, nós não verificamos nenhum ônibus do Sistema Regulado de Transporte Público, né, do consórcio que opera hoje na cidade de Teresina, oferecendo esse tipo de serviço. Então, nós pegamos a primeira oportunidade que apareceu, foi uma das vans cadastradas, que na verdade eram micro-ônibus cadastrados por volta das 7h15, e eu cheguei na Câmara Municipal às 8h30, 8h32 ali, então foi mais ou menos aí 1h15, 1h16 minutos nesse percurso da Grande Santa Maria até chegar ali à Câmara Municipal de Teresina. Como foi a experiência? Conta pra gente. A experiência foi das piores possíveis, né? Por que eu tenho relatado isso? Porque, na verdade, os carros que estão cadastrados nesse sistema da S-Trans, eles, mesmo a quantidade que nós temos hoje, eles não atendem, né, na verdade, a toda a população, a demanda de usuários que nós temos. E o que nós podemos perceber nesse trajeto da Zona Norte, né, lá do extremo norte, da Santa Maria da Codipe até a Câmara Municipal, foi que nós não nos deparamos com nenhum carro do transporte público regular, dos consórcios que operam na cidade de Teresina, e o que a gente viu foi uma cena de muitos usuários nos pontos de ônibus, né, aguardando por um transporte, e muita desinformação. Eu queria também perguntar para o senhor uma coisa bem interessante. Muitas pessoas falam sobre essa questão da municipalização do transporte público de Teresina como uma saída viável, uma saída de certa forma até emergencial para o nosso problema em questão. O senhor acredita, pelo que o senhor está observando até o exato momento, que esta é uma saída que vai trazer bons frutos para a nossa população? Olha, atualmente nós somos vice-presidente, estamos na condição de vice-presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Planejamento e Transporte na Câmara Municipal de Teresina, cujo presidente é o vereador Bruno Vilarinho. Na segunda-feira nós vamos estar conversando, alinhando alguns pontos. Já se falou dessa possibilidade de municipalização. Eu tenho lá meu posicionamento contrário, porque na verdade a gente vai um pouco na contramão. E eu estou falando disso porque eu ainda não tive acesso a projeto. Claro. A partir do momento que chegar um projeto e que esse projeto seja viável, obviamente que nós podemos estudar essa possibilidade da municipalização do transporte. Mas não adianta eu falar de municipalização do transporte sem antes preparar todo um projeto, sem entender que, na verdade, é uma mudança a médio e longo prazo, entender que há uma vigência atualmente ainda de um contrato que tem validade de 15 anos, que a nossa assessoria jurídica está realmente detida, analisando cláusula por cláusula. Eu estou fazendo isso também cláusula por cláusula, para a gente entender como foi todo esse processo licitatório, e em havendo a possibilidade, inclusive há também uma outra saída que foi levantada nesses últimos dias, que foi a possibilidade de anulação desse processo licitatório, tendo em vista a desobediência a algumas cláusulas que nós temos nesse contrato atual vigente com os 4 consórcios na cidade de Teresina. Então, eu acredito que realmente que os trabalhadores estavam defendendo no manifesto desta sexta-feira de uma nova licitação é algo que pode trazer mais benefícios do que, no caso, a municipalização. Sim, é porque na verdade a gente tem que pensar em toda a questão estrutural. Claro. O município vai ter que mudar toda essa gestão, o município vai ter que ter uma frota de ônibus, o município vai ter que ter uma preocupação em relação à contratação desses profissionais que trabalharão nesse sistema do transporte coletivo, o município vai ter que fazer investimento em frota, o município vai ter que fazer investimento em toda a parte estrutural, na parte de manutenção, então tem toda uma mudança de sistema. Por isso que também há uma bandeira sendo levantada de uma nova licitação. Então, assim, obviamente, eu vou estar atento a essa questão da possibilidade de uma nova licitação para que neste contrato nós tenhamos aí, Lívio, também a possibilidade de um município, quem sabe, durante a prestação desse serviço, oferecer também a prestação de serviço do transporte público. Não na sua totalidade, porque é uma coisa a médio e longo prazo, então tem que ser estudado todo o impacto financeiro. Nós não podemos ser irresponsáveis de querer fazer uma municipalização a toque de caixa.
caixa, a gente precisa ter esse cuidado, ter essa cautela, tanto o Poder Legislativo, o Poder Executivo, conversando com a população. O que não dá para aceitar é que os usuários sejam humilhados como estão sendo humilhados, os próprios trabalhadores da categoria também, os motoristas, os cobradores de ônibus, os fiscais, as pessoas que trabalham no administrativo dessas empresas, que muitas delas estão, inclusive, passando por necessidade. Então, o nosso papel aqui no Legislativo é tentar encontrar uma saída, né? Tentar encontrar uma possibilidade para amenizar esse problema na cidade de Teresina. Vereador, olhando um pouquinho para essas duas gestões que estão ainda muito próximas, a gestão passada do Palácio da Cidade e a gestão atual, eu gostaria de lhe perguntar, porque muito tem sido criticado a gestão passada, porque teria entrado com uma certa contrapartida que é muito volumosa, que a Prefeitura, a atual gestão, garante que não tem como arcar com esta contrapartida da gestão passada. Olhando para essa questão da concessão de benefícios, dessa participação da gestão municipal, de certa forma complementando e dando até uma parte do valor das passagens, o senhor é a favor desta interferência a este grau da Prefeitura Municipal de Teresina no sistema de transporte público da capital? No meu discurso da Câmara eu fui muito claro e fui muito preciso, diga-se de passagem, no sentido de dizer o quê? De afirmar o quê? Que, infelizmente, em anos anteriores, o município passou a ser submisso, subserviente ao sistema de transporte público. A gente precisa ter uma certa cautela, a gente precisa entender que o município tem a responsabilidade, o Estado tem a responsabilidade de garantir os direitos sociais ao cidadão, dentre eles o direito ao transporte, que é previsto lá no nosso artigo 6º da Constituição Federal, e quando não for possível prestar esse serviço, pode ser terceirizado, né? Pode ser delegada a prestação desse serviço, mas não a transferência da titularidade. O que muitas das vezes me parece ser é que hoje parece que o titular desse serviço é o próprio privado, quando na verdade o titular é o público e precisa encontrar meios que sejam eficazes de garantir a prestação do serviço de forma efetiva. Agora, eu não posso sustentar por completo um sistema particular, um sistema privado de prestação de serviço que visa a lucratividade, porque essa não é a finalidade do serviço público. O lucro, entre aspas, do serviço público é prestar um bom serviço, é garantir o interesse público e, nesse caso, prestando um serviço de qualidade com a tarifa do transporte público que seja realmente acessível e de acordo com a qualidade do serviço que é prestado. Então, o que nós temos defendido, na verdade, nessa tese? É que o município precisa reaver, precisa revisar essa maneira de subsidiar esse serviço do transporte público, de forma que se garanta uma maior transparência. Claro, tem que cumprir com os acordos que foram firmados no passado, acordos, inclusive, judiciais de pagamento dessas parcelas. Eu não discuto isso, foi acordo judicial, foi acordo firmado. No entanto, no que diz respeito ao contrato, é preciso que nós pensemos aí numa possibilidade de revisão desse contrato para que realmente não tenhamos aí mais prejuízos para a população de Teresina. Vereador, você tocou um dos pontos, talvez, dos mais polêmicos sobre essa questão do transporte público aqui da capital do estado do Piauí. Sempre se falou, e eu digo sempre, arrisco mesmo a dizer que sempre se falou, que a tarifa de ônibus aqui de Teresina é uma das mais caras do Brasil, no que diz respeito também ao custo-benefício. Nós temos distâncias muito curtas em alguns trechos do nosso transporte público e temos uma tarifa muito cara. O CETUT já tem afirmado de que o ideal seria uma tarifa de aproximadamente R$ 5,05, algo realmente fora da realidade da vida econômica do teresinense no contexto que estamos vivenciando. O que o senhor acha dessa proposição? Não é nenhuma proposta de tarifa. O CETUT apenas apresenta o que seria ideal para ele trabalhar. R$ 5,05. E é importante também falarmos que o CETUT vem alegando constantemente que o sistema está quebrado. As empresas estariam quebradas e não conseguem mais prestar o serviço conforme o que está tratado na licitação. O senhor concordaria em alguma instância com esse valor de R$ 5,05? E outra coisa, o senhor acredita que o CETUT está quebrado? De forma alguma. De forma alguma. Eu imagino que é o seguinte, Lívio, eu gosto sempre de chamar o cidadão para um pensamento. Se você é empresário e você está vendo o seu negócio não trazer nenhum tipo de lucratividade, somente prejuízo para você, você dá continuidade à atividade ou você para as atividades? Então, o que nós temos que pensar logo por esse raciocínio? Detalhe, R$ 5,05 de tarifa, eu acho que é até um desrespeito com o cidadão espero que não haja essa proposição formal por parte do CETUT no que diz respeito a esse valor. Não, é apenas um cálculo. Pois é, isso que eu estou dizendo. Eu espero que não haja essa proposição formal, porque vai ser um desrespeito com a população de Teresina. Porque o serviço que é prestado hoje, de fato, se nós colocarmos metade desse valor, ainda assim seria justo.
Por que eu estou falando disso? Porque também teve uma contrapartida do município durante todo esse período de uma falha, que foi a não correção, por exemplo, da meia passagem. Né? Hoje nós temos o município arcando com essa questão das gratuidades e com a meia passagem, que não é meia passagem, diga-se de passagem, aqui na cidade de Teresina, então precisa revisar isso. Agora, um ponto que eu acho muito importante. Vamos imaginar que hoje o transporte público passe a atuar com R$ 5,05. Aqui eu vou dizer com toda certeza, é a decretação da falência do sistema. Porque com R$ 5,05 hoje, você pode fazer as corridas compartilhadas nos carros por aplicativo, no transporte por aplicativo. Então, em tese, colocar uma tarifa abusiva, como eu faço questão de afirmar aqui que é uma tarifa abusiva, se me trouxerem uma proposta como essa no sistema de transporte, obviamente nós teremos que aqui realmente reunir a população e se levantar contra esse desmando. Por quê? A grande dificuldade da população, a grande dificuldade inclusive do poder público, inclusive do Ministério Público, nas gestões anteriores, e eu espero sinceramente que nesse momento nós tenhamos realmente uma gestão realmente acessível, por exemplo, na S-Trans, era a dificuldade que a gente tinha até para ter acesso à planilha que embasava a tarifa do transporte público na cidade de Teresina. E detalhe, convenhamos, durante todo esse período, a categoria dos trabalhadores desse tipo de serviço, os motoristas, os cobradores, os fiscais, nunca foram valorizados como deveriam ser valorizados. Então, o que justifica todo esse reajuste, se não há uma melhoria na prestação do serviço, se não há uma melhoria significativa na remuneração desses trabalhadores? É isso que a gente precisa sentar e conversar. Essa semana nós subscrevemos uma audiência pública na Câmara Municipal de autoria do vereador Dudu e a gente precisa sentar. O que falta muitas das vezes é o diálogo, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender. Eu sei necessariamente, obviamente, que a classe, que a categoria dos empresários passa por uma dificuldade que foi ainda mais agravada com essa situação da pandemia. Mas o que tem que ser resolvido é na base do diálogo. A gente precisa sentar, a gente precisa ouvir, colocar os pingos nos is e apresentar realmente uma saída que seja viável para o município de Teresina, em especial para o cidadão de Teresinense, cidadão teresinense. Muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor. Qualquer informação, você entra em contato com a gente, que a gente tem sempre interesse em levar ao conhecimento da população assuntos interessantes. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado e boa tarde. Eu que agradeço, Lívio, fico à disposição na Câmara Municipal da População de Teresina. Obrigado, boa tarde mais uma vez.